Pirâmides. Pirâmides, Stonehenge, as misteriosas ruínas de Machu Picchu. Isto se me permitem perguntar o que é que todas estas coisas estão a fazer no nosso planeta. Quero dizer, pensem nisso por um segundo. Elas estão aqui conosco no nosso próprio mundo e tudo o que fazemos é especular sobre quem as construiu. Por que é que não temos uma resposta definitiva para estas estruturas misteriosas? Pensa-se atualmente que as pirâmides têm uma idade estimada em cerca de 4.500 anos. Estas estruturas são tão magníficas que, apesar de todas as nossas ferramentas modernas e mentes brilhantes, os cientistas ainda não conseguiram e não foram capazes de decifrar o código e recriar as pirâmides com a mesma precisão que os antigos construtores. Aparentemente, a tecnologia necessária para tais feitos simplesmente não existia nessa altura de acordo com os nossos ensinamentos históricos. Por isso, aqui estamos nós no século XXI a coçar a cabeça a tentar perceber como é que aqueles antigos construtores conseguiram realizar tais maravilhas arquitetônicas sem a nossa maquinaria sofisticada e modelos computadorizados. É quase como se eles possuíssem uma sabedoria antiga com que só podemos sonhar. Neste vídeo, vamos estudar quem construiu as pirâmides. Foram os egípcios ou outro tipo de civilização? O que é que está dentro desta estrutura magnífica e por que exatamente foram construídas estas pirâmides em todo o mundo? Como? Para começar, vamos começar por ouvir os cientistas com as suas provas e investigação e, depois, quando tivermos terminado com a sua lógica e a razão, mergulharemos no reino selvagem da especulação para obter respostas definitivas. Como veem, os cientistas dedicaram um tempo considerável a investigar a Grande Pirâmide contemplando os imensos esforços necessários para construir tal maravilha. Durante essa época, a crença prevalecente é que envolveu uma força de trabalho de 20.000 indivíduos a trabalhar durante 2 décadas para concluir a construção, o que seria uma tarefa espantosa quando a nossa história mostra que apenas utilizaram ferramentas de madeira com cordas e roldanas. Devido ao fato de haver tanto detalhe e alinhamentos precisos da pirâmide, é difícil acreditar que uma estrutura tão magnífica pudesse ser concluída em 20 anos com tão poucas pessoas e tão limitados ferramentas e recursos limitados da época. E note-se que as pedras das grandes pirâmides podem pesar até 2,5 toneladas métricas, o que corresponde ao tamanho de alguns carros pequenos. Estes cientistas explicaram que os antigos construtores construíram rampas inclinadas para facilitar o movimento das pedras, arrastando-as para cima usando a força bruta, um passo laborioso de cada vez. Mencionaram o uso engenhoso de roldanas e alavancas para colocar as pedras no lugar. Como se os construtores estivessem a divertir-se, a brincar com os seus imensos blocos de construção de grandes dimensões. Mas esperem a mais, estes cientistas continuam a dizer que o processo de construção envolveu um planeamento meticuloso e engenharia precisa. Afirmam que os construtores alinharam as pirâmides com uma exatidão notável usando observações celestes e cálculos matemáticos. Como é que podemos acreditar que uma estrutura tão magnífica e inspiradora como a Grande Pirâmide com um número tão pequeno de trabalhadores, quero dizer, a sério, apenas 20.000 trabalhadores? Isso é uma gota no balde comparado com a escala deste projeto monumental. É difícil de imaginar que tão poucos indivíduos possam realizar uma tarefa tão monumental em apenas 20 anos, e não esqueçamos a precisão notável com que a pirâmide se alinha. É quase demasiado bom para ser verdade, não é? Quer dizer, estamos a falar de uma civilização antiga sem acesso à tecnologia moderna ou a ferramentas de topografia avançadas. Como é que eles conseguiram atingir tal precisão sem a ajuda de GPS ou lasers? Desafia toda a lógica e razão. Além disso, consideremos as fontes de investigação disponíveis durante esse período. Estamos a falar de uma época em que de madeira, as cordas e as roldanas eram a tecnologia de ponta da época. Como é que podemos acreditar que estas ferramentas rudimentares, juntamente com os recursos limitados da época, pudessem produzir uma estrutura tão complexa e grandiosa que é como tentar criar uma obra-prima com tintas de dedo e lápis de cor? Não faz sentido. Entrando no domínio da especulação, diz a lenda que o faraó convocou os mais habilidosos arquitetos e engenheiros da época. Mas é aqui que as coisas ficam interessantes. Especulamos que estes antigos gênios não eram meros mortais, mas mestres de uma civilização avançada que existia muito antes da nossa história registrada. Estes arquitetos possuíam conhecimentos muito para além dos nossos sonhos mais loucos, que lhes permitia realizar proezas que a tecnologia moderna nem sequer consegue replicar.
Se seguirmos esta linha de especulação, resta nos perguntar se os egípcios eram apenas uma história de fachada para esta civilização secreta avançada. Mas o que é que eu sei? Afinal, estamos apenas a especular. Agora vamos falar de construção. Esqueçam a noção de mero trabalho humano. Já que estamos especulando, vamos imaginar um cenário onde estes antigos mestres empregavam uma combinação de levitação e telecinese para mover aqueles enormes blocos de pedra sem esforço. Por que incomodar-se com ferramentas rudimentares e sistemas de roldanas, quando se pode simplesmente colocar as pedras no local desejado? Parece rebuscado, mas estamos a mergulhar na especulação. Mas como é que eles alcançaram tal precisão no seu trabalho? Talvez estes seres antigos possuam ferramentas que aproveitam o poder das ondas sonoras, permitindo-lhes moldar e modelar as pedras com uma precisão espantosa. Pense nisso como uma impressora 3D gigante e antiga, mas com ondas sonoras em vez de filamentos de plástico. E não nos esqueçamos o alinhamento das pirâmides com as estrelas, e é aqui que damos um salto para o reino cósmico. Imaginem estes antigos mestres com um profundo conhecimento do universo e dos seus corpos celestes. Eles criaram meticulosamente as pirâmides para se alinharem com o cosmos, como um sistema de GPS cósmico. Como é que eles adquiriram tal conhecimento cósmico é uma incógnita. Talvez tenham tido assistência extraterrestre ou tenham entrado na consciência coletiva do próprio universo. Agora que já nos entretemos com várias teorias e hipóteses sobre como estas estruturas extraordinárias foram construídas, um novo enigma apresenta-se. Por que é que elas foram construídas e o que exatamente está escondido dentro das suas antigas paredes? Por quê? De acordo com os registros históricos e achados arqueológicos, a crença predominante é que as pirâmides foram construídas como grandes túmulos para os faraós, os poderosos governantes do Antigo Egito. Estas estruturas destinavam-se a servir como locais de descanso eterno para os monarcas divinos, assegurando a sua passagem para a vida depois da morte com toda a pompa e grandiosidade que lhes era própria. As pirâmides tinham como objetivo para serem as encarnações físicas do poder e autoridade do faraó, um testemunho da sua ligação divina e legado imortal. As pirâmides foram meticulosamente projetadas e construídas para albergar os restos mortais destes ilustres faraós, assegurando a sua viagem eterna para o reino dos deuses. Mas não nos limitemos ao reino do comum, pois as pirâmides são tudo menos vulgares. São o testemunho do engenho humano, engenhosidade humana, a proeza da engenharia e a excelência artística. A sua grandeza e complexidade arquitetônica suscitaram mais especulação e contemplação. Alguns cientistas propõem que as pirâmides não eram apenas grandes túmulos, mas também símbolos de poder político e significado religioso. Sugerem que estas estruturas monumentais tinham como objetivo o domínio do faraó sobre a terra e os céus, bem como o seu direito divino de governar. Edifícios imponentes. Os faraós tinham como objetivo solidificar a sua autoridade e reforçar a sua ligação com os deuses. Além disso, as pirâmides não eram estruturas isoladas, eram componentes integrais de extensas necrópolis rodeadas de templos, calçadas e pirâmides mais pequenas. Estes complexos elaborados não eram dedicados apenas aos faraós falecidos, mas também serviam como centros de culto religioso e práticas ritualísticas. Os sacerdotes e os fiéis reuniam-se nestes locais sagrados para prestar homenagem aos deuses e procurar o favor divino. Assim, as pirâmides desempenhavam um papel vital no contexto religioso e social da sociedade antiga. Pirâmides também exibem notáveis alinhamentos astronômicos, levantando questões sobre o seu significado cósmico. Alguns cientistas propuseram que a antiga civilização possuía um conhecimento avançado dos movimentos celestes e procurou incorporar esse conhecimento no próprio contexto das suas maravilhas arquitetônicas. Especula-se que as pirâmides foram deliberadamente alinhadas com estrelas específicas, como Sirius ou a constelação de Órion, servindo como marcadores celestiais ou guias cósmicos para fins espirituais. Para além disso, as pirâmides podem ter funcionado como observatórios cósmicos, permitindo às civilizações antigas estudar e interpretar fenômenos celestes. Os alinhamentos exatos e os cálculos matemáticos presentes no seu desenho sugerem um profundo fascínio pelos céus e um desejo de compreender os mistérios do universo. Estas
Estruturas podem ter servido como plataformas para observações astronômicas, contribuindo para o desenvolvimento de calendários, práticas agrícolas e festividades religiosas. Mas não nos contentemos com explicações convencionais. Vamos mergulhar no domínio da especulação e explorar teorias alternativas que possam incendiar a nossa imaginação e desafiar a nossa compreensão. Uma hipótese intrigante sugere que as pirâmides eram mais do que simples túmulos, eram centros sagrados de poder espiritual e alinhamento cósmico. Imaginem isto: os povos antigos, com a sua profunda reverência pelos céus, acreditavam que as pirâmides serviam como canalizando a energia divina do cosmos para a Terra. Estas magníficas estruturas foram concebidas de forma intrincada para se alinharem com corpos celestes e aproveitar as forças cósmicas para o bem maior do reino. Outra teoria instigante postula que as pirâmides serviam como repositórios de conhecimento antigo e sabedoria, salvaguardando os segredos de uma civilização perdida. Imagine as pirâmides como vastas bibliotecas contendo pergaminhos e artefatos que contêm o conhecimento acumulado das eras. Estas estruturas sagradas teriam sido reverenciadas como guardiães da sabedoria que detinham a chave para desvendar os mistérios do universo. Será que as pirâmides foram construídas para assegurar a preservação deste conhecimento sagrado, um legado deixado por uma civilização avançada agora perdida nas areias do tempo? Mas esperem, mas não descartemos a possibilidade de envolvimento extraterrestre, como alguns teóricos se atreveram a ponderar. Que a pirâmide é difícil de acreditar, e que uma estrutura tão magnífica pudesse ser concluída em 20 anos com tão poucas pessoas e tão limitadas ferramentas e recursos limitados daquele período. E note-se que as pedras das grandes pirâmides podem pesar até 2,5 toneladas métricas. Consideremos as fontes de investigação disponíveis durante esse período. Estamos a falar de uma época em que de madeira, as cordas e as roldanas eram a tecnologia de ponta da época. Como é que podemos acreditar que estas ferramentas rudimentares, juntamente com os recursos limitados da época, pudessem produzir uma estrutura tão complexa e grandiosa? As coisas ficam interessantes quando especulamos que estes antigos gênios não eram meros mortais, mas mestres de uma civilização avançada que existia muito antes da nossa história registrada. Estes arquitetos possuíam conhecimentos muito para além dos nossos sonhos mais loucos, permitindo-lhes que lhes permitia realizar proezas que a tecnologia moderna nem sequer consegue replicar. Se seguirmos esta linha de especulação, resta nos perguntar se os egípcios eram apenas uma história de fachada para esta civilização secreta avançada. Mas o que é que eu sei? Afinal, estamos apenas a especular. Parece rebuscado, mas estamos a mergulhar na especulação. Mas como é que eles alcançaram tal precisão no seu trabalho? Talvez estes seres antigos possuíam ferramentas que aproveitam o poder das ondas sonoras, permitindo-lhes moldar e modelar as pedras com uma precisão espantosa. E não nos esqueçamos o alinhamento das pirâmides com as estrelas, e é aqui que damos um salto para o reino cósmico. Imaginem estes antigos mestres com o nível de saber e conhecimento. Agora que já nos entretemos com várias teorias e hipóteses sobre como estas estruturas extraordinárias foram construídas, um novo enigma apresenta-se. Por que é que elas foram construídas e o que exatamente está escondido dentro das suas antigas paredes? Por quê? Pirâmide se alinha, é quase demasiado bom para ser verdade, não é? Desafia toda a lógica e razão. Além disso, os IDS, Sistema de Detecção de Intrusos, foram construídos sob a orientação de seres de outro mundo com a sua tecnologia avançada e sabedoria cósmica. Imagine as pirâmides como uma mensagem celestial, um símbolo da ligação da Terra com o cosmos, um farol para a vida inteligente para além do nosso próprio planeta. A única maneira de respondermos a estas perguntas é saber o que está exatamente dentro destas pirâmides. O que há no interior destas estruturas monumentais? Encontramos um intrincado labirinto de passagens e câmaras ocultas concebidas para proteger e preservar os restos mortais destas figuras veneradas. Descendo as profundezas da pirâmide, entramos na complexa rede de passagens que nos levam ao coração da estrutura. Os corredores estreitos adornados com entalhes intrincados e hieróglifos guiam-nos mais profundamente no reino dos faraós. Enquanto navegamos pelos caminhos labirínticos, deparamos-nos com a câmara funerária, o local de descanso final do faraó. A câmara funerária é um espetáculo a contemplar, um testemunho da devoção dos antigos egípcios à vida após a morte. Aqui encontramos o sarcófago do faraó, um caixão de pedra ornamentado que embala os seus restos mortais.
O trabalho artesanal e a atenção ao pormenor exibidos nestes sarcófagos são um testemunho da reverência com que os faraós foram colocados para descansar, mas o fascínio das pirâmides não termina com a câmara funerária. A especulação e o mistério rodeiam a existência de câmaras escondidas e tesouros por descobrir, tesouros não descobertos dentro destas estruturas intemporais. As antigas crenças egípcias sobre a vida após a morte e a viagem do faraó para o reino dos deuses alimentam a nossa imaginação, dando origem a questões sobre a potencial presença de câmaras secretas, passagens inexploradas e riquezas incalculáveis. Os relatos históricos e as descobertas das explorações modernas revelaram descobertas intrigantes no interior. Algumas pirâmides contêm câmaras adicionais, frequentemente designadas por câmaras da rainha, que se acredita terem albergado as esposas ou membros da família do faraó. Estas câmaras, embora mais pequenas em tamanho em comparação com a câmara funerária principal, ainda assim exalam uma sensação de grandeza e guardam os seus próprios mistérios. As tentativas modernas de reproduzir as pirâmides têm se deparado com inúmeros desafios, apesar de possuirmos ferramentas e maquinaria avançadas que permitem atingir o mesmo nível de precisão e habilidade demonstrada pelos antigos construtores. Continua a ser esquiva, mesmo com a ajuda da tecnologia moderna, o desenho complexo, esculturas intrincadas e os alinhamentos precisos encontrados nas pirâmides originais continuam a ser difíceis de reproduzir. Não podemos dizer tudo isto sem pensar numa civilização antiga e avançada. Narrativa predominante nos nossos livros de história retrata as civilizações antigas como primitivas, sem a proeza científica e tecnológicas que associamos à modernidade. No entanto, quando olhamos para a intrincada arquitetura e engenharia das pirâmides, somos confrontados com uma contradição desconcertante. Como é que sociedades de há milhares de anos atrás construíram estruturas tão imponentes, com tanta precisão e sofisticação? A resposta a este enigma pode estar na existência de civilizações antigas avançadas cujas realizações tecnológicas e intelectuais ultrapassaram a nossa compreensão convencional. Embora os seus registros possam ter se desvanecido nos anais do tempo, persistem pistas tentadoras e anomalias notáveis persistem, desafiando as nossas noções preconcebidas do passado. Considere os intrincados cálculos matemáticos e alinhamentos astronômicos precisos evidentes na construção da pirâmide. Estes feitos de arquitetura sugerem uma profunda compreensão de engenharia matemática complexa e mecânica celeste, conhecimento esse que não era comumente atribuído às civilizações antigas, levantando a possibilidade de fontes de sabedoria perdidas ou por descobrir. Além disso, a durabilidade e a longevidade das pirâmides desafiam a devastação do tempo, construídas com imensa precisão e utilizando materiais duradouros. Estas estruturas resistiram e resistem há milênios, um testemunho das técnicas avançadas de engenharia empregada pelos seus criadores. Será que estas civilizações antigas possuíam conhecimento de materiais e métodos de construção que escaparam ao nosso conhecimento até hoje? Alguns investigadores e teóricos alternativos defendem a existência de civilizações perdidas ou esquecidas que atingiram e alcançaram alturas notáveis de avanço científico e tecnológicos. Estas sociedades avançadas que sugerem possuíam conhecimentos que lhes permitiram aproveitar fontes de energia e manipular a matéria de formas muito para além das nossas capacidades atuais. Textos antigos, mitos e lendas de diversas culturas em todo o mundo fornecem vislumbres intrigantes sobre a existência de tais civilizações avançadas. A maior parte das suas narrativas sugerem tecnologias que parecem estar muito à frente do seu tempo. Mesmo no domínio das pirâmides existem anomalias que desafiam as explicações convencionais. A precisão dos blocos de pedra, as intrincadas esculturas e as técnicas avançadas de construção apontam para um nível de sofisticação que desafia as explicações, sendo estas realizações apenas o produto do engenho humano ou se beneficiaram de orientação extraterrestres ou de conhecimentos antigos perdidos. Com que objetivo a resposta a esta pergunta permanece elusiva enquanto essas estruturas antigas permanecem como lembretes enigmáticos da nossa história humana coletiva? Enquanto o principal objetivo das pirâmides do Egito se acredita serem túmulos para os faraós, a existência de pirâmides noutras partes do mundo levanta possibilidades intrigantes para além de meros locais de enterro. Uma teoria especulativa sugere que as pirâmides foram construídas como um meio de comunicação, ligando civilizações através de vastas distâncias,
Poderiam estas maravilhas arquitetônicas ter servido como faróis que transmitiam sinais e mensagens para terras distantes? Alguns propõem que o alinhamento exato e as propriedades geométricas únicas das pirâmides permitiram o aproveitamento e a canalização de energia, permitindo o desenvolvimento de formas de comunicação que ultrapassam as capacidades dos métodos convencionais. Nikola Tesla, o brilhante inventor e visionário, alimentou ainda mais estas especulações com o seu próprio fascínio pelas pirâmides e as suas potenciais aplicações energéticas. O trabalho inovador de Tesla na transmissão de eletricidade sem fios e a sua exploração da ressonância e da vibração levaram alguns a especular que as pirâmides foram projetadas para explorar fontes de energia naturais e servir como transmissores de energia. Poderão estas estruturas antigas ter sido parte de uma rede global de energia, uma tecnologia esquecida que outrora que permitiu às civilizações prosperar e comunicar umas com as outras? A teoria propõe que a construção de pirâmides em diferentes culturas e continentes reflete um conhecimento cultural partilhado ou influência de uma antiga civilização avançada. Poderá ser que uma sociedade antiga possuía tecnologias avançadas e um alcance global transmitindo a sua sabedoria e proeza arquitetônicas a civilizações de todo o mundo. Esta ideia sugere que as pirâmides foram construídas não só como monumentos de poder e culto, mas também como testemunho de um patrimônio partilhado e da partilha de conhecimentos. Embora estas teorias sejam especulativas e carecem de provas concretas, convidam-nos a refletir sobre os mistérios profundos das pirâmides e os feitos notáveis dos nossos antepassados. A presença duradoura das pirâmides em diversas culturas e continentes sugere a interconexão das civilizações antigas e a busca partilhada de conhecimento e exploração. A verdade é que quando se trata das pirâmides e dos seus mistérios, há mais perguntas do que respostas. Ficamos admirados destas magníficas estruturas, maravilhados com o seu brilho arquitetônico e ponderamos os segredos que guardam no seu interior. Apesar de séculos de estudo, investigação e exploração, a verdade é que não sabemos a extensão total do que se encontra sob a superfície das grandes pirâmides do Egito. São símbolos duradouros do engenho humano, ambição e da busca da imortalidade fascinaram gerações e a procura da imortalidade. Especulações sobre a sua construção, propósito e as civilizações que as criaram, mas apesar dos esforços diligentes de cientistas, arqueólogos e historiadores, muitas questões ainda permanecem sem resposta. Como foram exatamente construídas estas estruturas colossais? Foram construídas com tanta precisão e mestria de engenharia. Segredos se escondem nas suas câmaras labirínticas e o que é que motivaram os antigos egípcios a embarcarem nestes empreendimentos monumentais? As pirâmides continuam a cativar a nossa imaginação e desafiam a nossa compreensão do passado. Testemunhas enigmáticas de uma era passada que nos recordam os feitos notáveis dos nossos antepassados e os mistérios que ainda escapam ao nosso entendimento. Quanto mais descobrimos, mais nos apercebemos o quanto ainda temos de aprender. Por isso, continuemos a explorar, a questionar e procurar respostas. Maravilhemo-nos com o legado duradouro das pirâmides e o seu profundo significado cultural e histórico na nossa busca para desvendar os segredos dessas estruturas majestosas. Ganhamos uma apreciação mais profunda das complexidades da história humana e as possibilidades ilimitadas de realização humana. Obrigado.